Ainda não aqui, hein? Estamos no ar? Será? Não tá, não. Acho que não. Temos um delay, estamos no ar. Oi, querida. Oi, meu amor. Boa noite. Boa noite. Que live mais especial. Né? Eu fiquei pensando sobre isso hoje, muito. Com legendas. Com legendas. Lançamento de um curso. Um novo filho chegando no mundo. Um novo filho. Assustador, por sinal. Assustador. Apavorante. De Apavorante. fato. Mas E essa... eu queria dar boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, mas eu queria muito começar essa live fazendo uma declaração de amor para ti, assim. Porque não, sério, eu fiquei muito pensativa sobre isso hoje. E eu queria contar um pouquinho de como é que eu chego até ti, quando eu chego até ti, porque faz todo sentido estar aqui hoje, assim. Eu fiquei me dando conta que isso é muito ciclo, sabe? Quando eu te encontrei, quando eu te descobri nessa internet maluca, que a gente descobre um monte de coisa, tu foi para mim um grande farol de uma mulher se reconstruindo, sabe? Eu posso falar sem medo que eu te admirei em primeiro lugar por mulher e depois pela tua maternidade, né? E o teu impulso de se refazer me encorajou tanto para me refazer no momento que eu estava precisando tanto. E aí depois a gente se encontrar e se conectar e virar amigas, enfim. Mas tu foi farol num momento muito essencial e tá agora lançando esse curso, que é um curso muito querido para mim, assim, é muito importante. Na Rede Amparo, faz todo sentido. É isso que eu queria dizer. Faz todo sentido estar contigo. Ai, gente do céu. Laura Patron. Um sonho de consumo. Eu retribuo suas palavras e seu afeto e seu carinho, porque você também é uma mulher que me inspira demais na sua força, na sua maternidade, na sua percepção sobre o mundo. E eu fiquei pensando, Lau, que você é aquela minha amiga que me provoca muitos incômodos. Eu não consigo sair de uma conversa com você sem dizer assim: "Meu Deus, como eu não sei nada". E eu acho que essa sensação ela é muito boa, ela é fundamental, na verdade, porque a gente achar que a gente sabe é pertinho ali da burrice, né. E quando a gente se encontrou ao vivo pela última vez aqui em Brasília, que a gente falou pela primeira vez sobre esse curso, sobre a possibilidade do que você faz virar um curso, veio depois de uma cena que eu vivi, e eu acho que eu te contei, não sei se você lembra. Eu li um texto seu sobre capacitismo, que depois a gente vai explicar para as pessoas o que é, quero muito que você fale sobre isso. E era um convite para que a gente olhasse as pessoas com deficiência sem aquele aparato, sem a cadeira de roda, sem, né, olhasse para a pessoa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, dizendo assim: "Ué, mas eu olho para aquelas pessoas, eu olho para as pessoas, né, que estão numa cadeira de roda e vejo as pessoas". Mentira. E eu só entendi isso porque depois de ler o seu texto, eu cruzei com um menino cadeirante, com a mãe, e que estava com outra amiga, e era um menino grande já, e foi a primeira vez que eu olhei para aquela cena e eu vi os personagens daquela cena. Eu não vi a cadeira, eu não vi uma mãe guerreira, eu não vi, não, eu vi um menino, eu vi uma mulher, eu vi uma amiga, eu vi uma cena. E foi muito impactante sentir isso, sabe? E aí eu queria te ouvir um pouco falar sobre o que é esse capacitismo. O que é o capacitismo? Numa superfície, quando eu falo isso, não estou falando superficial, estou falando só numa superfície. O capacitismo é esse conjunto de crenças que formam o preconceito contra pessoas com deficiência nosso, né, da nossa sociedade.
É um conjunto de crenças que foi formado ao longo do tempo, vem de muito tempo, e que vai dar esse olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa, uma sub-humana, uma pessoa que é menos gente, né? Então, são pessoas que são vistas como inválidas, incapazes, fora de um padrão que foi imposto. E aí cabe para a gente a pergunta: se foi imposto, quem impôs? Né? Imposto por quem? Mas, assim, quando eu começo a mergulhar profundamente no que é capacitismo, eu entendo que mais do que isso, ele é uma forma de controle de todos os nossos corpos. Ele é o que vai definir que corpo que vale, que corpo que não vale. Né? Então, são essas crenças, essas diretrizes que vão... o mundo foi construído na base disso, né? Dizendo quem serve e quem não serve. E é incrível ir a fundo nisso, porque a gente vê que essa história vem vindo, mas, claro, tem seus momentos que vai ficar muito mais intenso, porque o homem começa a tentar explicar isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Grécia, um super valor do belo, do perfeito, do forte, e aí qualquer coisa diferente disso era descartada. Depois a gente tem, numa outra época, Descartes falando que o corpo humano, na verdade, é uma máquina. E que se é uma máquina, precisa ter função. E se temos um corpo que não tem função, esse corpo não serve. Então, ele precisa ser descartado ou consertado. Então, capacitismo na superfície, não superficial, ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência, mas quando a gente mergulha, a gente entende que, na verdade, ele é um conceito que permeia a nossa vida, de todo mundo. Ele definiu o que é ser humano, entende? Forte isso. Muito. E é engraçado porque a gente não pensa sobre capacitismo, a gente não se considera capacitista, né? É muito maluco isso. E eu faço um paralelo lá, me corrija se eu estiver errada, com o racismo. O racismo, ele está dentro do capacitismo ou não? Não, não. O que eu falo e que eu tenho pesquisado e chegado é que, na verdade, quando a gente pensa em anticapacitismo, o anticapacitismo é uma ferramenta que dá conta de mudar tantas coisas que acaba mudando outras opressões também. Mas, obviamente, ele não resolve racismo, ele não dá conta, né? Cada uma dessas opressões tem uma história e um porquê, elas são muito enraizadas na estrutura, assim. Mas o capacitismo vai classificar todos os corpos, né? O capacitismo, ele vai percorrer todos os corpos. Então, a gente tem momentos em que pessoas com deficiência foram, aliás, todos os momentos da história, né? Pessoas com deficiência estavam envolvidas em narrativas de exclusão, ou de abandono, ou de eliminação, ou de silenciamento. E esses corpos com deficiência eram brancos, eram pretos, eram LGBT, eram héteros, eram todas as coisas dentro dos corpos com deficiência. Então, a gente está falando de uma experiência muito plural, a gente está falando de muita gente, não é um grupo homogêneo, né? Tem essa tendência as pessoas acharem que as pessoas com deficiência são um grupo à parte. Totalmente. E, na verdade, elas estão completamente misturadas e interconectadas, assim. Nos próprios movimentos de direitos humanos, a gente vê as pessoas esquecendo a todo momento das pessoas com deficiência. Então, vai lá o checklist do ativismo, né? Daí vai racismo, LGBTfobia, feminismo e tal, vamos combater o machismo. E, cara, ninguém fala da pessoa com deficiência. Então, no próprio checklist de direitos humanos, existe esse silenciamento, esse esquecimento, e eu acho que isso fala muito sobre a urgência da gente tratar desse assunto, né? Olá, e quando você pensa um curso sobre anticapacitismo, é um convite para a gente entender que a gente é parte dessa estrutura, mas mais do que isso, assim, principalmente, eu fiquei pensando, né, nesse processo todo que a gente viveu de formatar esse curso, assim, é para pessoas que não necessariamente convivem com pessoas com deficiência, né, para que a gente cuide um pouquinho desse jeito que a gente enxerga o mundo, né? É que eu acho, Lua, que assim, para mim, claro, tudo isso tem uma outra dimensão, né? E para quem está chegando agora através do teu, que talvez não me conhece, eu sou mãe de um menino com deficiência. A minha vivência, eu tenho primeiro a vivência e depois o conhecimento, né? O meu conhecimento, ele vem do desejo a partir dessa vivência. Eu sou mãe, jovem, tive um filho do nada que tinha uma doença rara,
da doença rara, ele acabou com uma deficiência, e eu caí nisso do nada, eu nunca tinha convivido com pessoas com deficiência antes. Obviamente, não sabia o que era capacitismo, não sabia nem o que era inclusão, não tinha a menor ideia do tamanho de tudo isso, né? E eu acho importante dizer aqui, para as pessoas que estão chegando de lugares diferentes, que a gente está falando de 1/4 da população brasileira. E a gente está falando de 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Então, porque existe ainda muito essa ideia de que a gente está falando de pouca gente. Né? E aí, por que a gente vai conversar sobre isso se a gente está falando sobre pouca gente? Né? Até na nossa discussão hoje sobre acessibilidade do curso, não sei o que, eu estava conversando justamente com o Pedrinho sobre isso, que as respostas normalmente são: tem pouca gente, por que eu vou gastar com isso? Né? E, na verdade, é muita gente. Então, pensar em capacitismo, para mim, primeiro tem que ter algumas coisas. Assim, as pessoas estão muito focadas em falar de inclusão, e para mim, capacitismo vem antes de inclusão. Porque todas as ferramentas de inclusão que a gente criou, as ferramentas de acessibilidade que a gente criou, são ferramentas de inclusão. A inclusão são ferramentas para enfrentar a exclusão, e a exclusão é resultado do capacitismo. Né? Então, quando a gente vai para a base de tudo, a gente precisa olhar para esse cara, que é um palavrão que ninguém conhece, e entender do que se trata, assim. E o convite, eu acho que a gente tem que sair dessa ideia de que a gente está tratando só das pessoas com deficiência quando a gente fala de capacitismo e anticapacitismo. Eu acho que capacitismo, sim, a gente vai falar muito sobre que preconceito esses corpos sofrem, mas quando a gente olha para o preconceito que eles sofrem, a gente entende por que o nosso corpo é olhado como é. E a gente entende que o que a gente está forjado na negação desses corpos. E por isso que essa discussão é tão necessária e ela cabe todo mundo nela, né? E o anticapacitismo, para mim, ele é esse tesourinho, assim, porque ele não dá conta só de parar essa violência contra os corpos com deficiência, mas ele dá conta da gente sonhar com uma quebra de paradigma do que é ser gente, né? Ele dá conta desse sonho, por isso que eu falo, o futuro é anticapacitista, o futuro precisa do anticapacitismo, porque enquanto a gente não chegar lá, enquanto corpos forem qualificados, avaliados por métricas como capacidade, normalidade, eficiência, a gente vai continuar nesse lugar onde a gente está. A gente vive um looping de presente, que na verdade já é passado. Não tem inovação num mundo que não inclui todas as pessoas, entende? Então, o anticapacitismo é esse sonho que é possível no nosso dia a dia, em cada pessoa, da gente mudar isso e da gente botar o valor do ser humano não naquilo que ele produz, ou em quanto tempo ele produz, ou na capacidade, seja lá o que é capacidade, porque isso precisa ser questionado, mas em quem ele é. Né? Então, o João vai ser cadeira de rodas muito antes de ser João. Na maioria dos lugares que ele circular, ele vai ficar conhecido, por exemplo, na faculdade, na escola, como o cadeirante. A maioria das pessoas não vai saber nem o nome dele. E a gente continua a vida como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Eu te escuto falar sobre isso, e é por isso que esse assunto me chama tanto, e eu tô louca para fazer esse curso com você, porque eu percebo nas mães com quem eu dialogo uma necessidade muito forte de encaixotar as crianças, sejam elas as crianças que forem, as mais normais, né, as mais perfeitas, elas precisam existir dentro de um padrão e de uma expectativa criado socialmente, mas que essa mãe e esse pai levam adiante. Então, qualquer coisa que fuja do que aquela família esperou ou desejou para aquele filho, causa uma queda de braço entre a existência de um indivíduo e a expectativa da mãe e do pai desse indivíduo. Né? Então, esse assunto que você trata e que você se aprofunda a partir da existência do João e da doença do João, do seu filho, ele é um assunto que ele precisa permear todas as famílias, porque a gente precisa refletir sobre o que são essas normas que a gente criou e por que a gente se prende a elas. É porque se o corpo errado é uma invenção, o corpo certo também é, entende? Uau! O corpo certo também é. Também é imposto para a gente o que é. Né? É uma caixinha apertada demais.
e a gente está reproduzindo isso há gerações e gerações, né? Então, o capacitismo, nós todos somos capacitistas, é bem importante partir desse ponto. Eu acho que por isso também é bem importante entender a necessidade de todos entendermos sobre isso, para pararmos de ser ao máximo, assim, porque quando eu digo que todos somos capacitistas, eu estou dizendo que todos, em algum nível, violentamos a vida de outra pessoa. Né? Inclusive pais e mães de filhos Inclusive pais e mães, todo mundo. Eu vou falar sobre isso agora. Assim. Então, se eu entendo que eu sou capacitista em algum nível, eu preciso me responsabilizar por isso, entende? Porque eu estou no mundo e a minha existência está violentando outras existências só porque eu não penso sobre isso. Né? Então, todos nós estamos em contextos, tipo, pessoais, profissionais, familiares, que poderiam ser inclusivos e não são, que estão excluindo alguém de alguma forma, né? Eu como gestor, eu como mãe, eu como professora, a gente está aí, essas pessoas estão aí. Estou falando de 1/4 da população brasileira, de novo. Então, a importância de pensar sobre isso é essa, estamos violentando pessoas, vamos nos responsabilizar por isso ou não, né? Mas, assim, mães atípicas como eu são capacitistas. A gente vem desse mesmo lugar, né? Então, às vezes eu falo sobre isso, uma mãe levanta, você está dizendo que eu não amo meu filho. Não é sobre amor. Isso não é sobre amor. Isso é construção dessa invenção do corpo certo e do corpo errado. E como isso nos atravessa, Lua. Nos atravessa ao ponto seguinte. Vamos contar uma história. Quando o João tá no hospital, né? O João passou 71 dias no hospital, para quem não conhece a história. Tem um livro chamado 71 Leões, que é meu, tem a história toda lá, eu não vou contar agora. Mas, assim, João tem uma doença rara, um dia ele tem uma crise absurda da doença, baixa o hospital, quase morrendo, fica 71 dias internado, 45 desses em coma numa UTI, e ele teve um AVC. E a partir desse AVC, o João se torna uma pessoa com deficiência física. Ele é cadeirante hoje. E aí, quando eu saio do hospital, olha que forte essa coisa do capacitismo dentro da gente. Eu já estava no hospital planejando que tratamentos que o João ia fazer. Né? O menino estava em coma e eu já estava o quê? Pesquisando que tratamentos de reabilitação ele teria que fazer para um dia ele voltar a andar. Eu nem sabia como ele ia acordar. Né? E aí, assim... Porque o importante ali era andar. Andar era um marco. Ele né? precisa voltar para o corpo certo, Lua. Ele precisa voltar para o corpo certo. Eu preciso que ele volte para o corpo certo. Sim. Né? A gente não dá conta do corpo errado. Né? Então, assim... Então, eu saí do hospital, juro para ti, eu saí, tipo, numa sexta, num domingo, juro, era domingo. Ele começou a fazer fisioterapia na minha casa. Uau. Eu não dei uma semana para a criança descansar de uma internação de 71 dias. E hoje, óbvio, eu olho e penso, meu Deus, que horror, que cruel. Mas naquele momento eu achei que eu estava fazendo o melhor para ele. Quanto antes o cérebro ia se recuperar. Né? Existe todo um mercado da reabilitação que também abusa muito do nosso conceito do que é o corpo certo, o corpo errado e de capacitismo. Existe um mercado extremamente capacitista que vai vender a cura de corpos que não precisam de cura, precisam de inclusão, precisam fazer parte, né? Então, é isso, assim, mães atípicas são, em potencial, capacitistas, umas mais, outras menos, e aí depende, claro, das suas criações, das narrativas também que foram criadas nas suas famílias, mas é um trabalho para todo mundo fazer. O capacitismo é um estudo, é uma informação que a gente precisa todo mundo mergulhar junto, assim, né? Para pensar, para poder pensar num mundo diferente desse. A gente fala muito em mundo melhor, mas assim, não existe um mundo melhor enquanto pessoas não conseguirem andar numa calçada. É um direito muito básico que a gente tira e não pensa sobre isso, né? Não assim, pensa. É muito maluco o quanto a gente se desconecta disso, dessa questão capacitista, porque a gente não vê. E tem isso, né, Lau? Assim, as pessoas com algum tipo de deficiência, ou esses corpos que não são os corpos aceitos, eles são escondidos desde sempre, né? Você trouxe a Grécia. Na Grécia era isso, Descartes era isso. A máquina que não funciona, ela é descartada. E por quê? Por que a gente não... Por que não pensar, não sonhar, né, com esse mundo onde a gente inclua? É muito interessante olhar para a história, inclusive isso faz parte do curso, né? Um olhar para essa história, para esse caminho de como esse corpo virou um corpo com deficiência, né? E ao longo do tempo, várias teorias foram criadas. As primeiras, obviamente, não foram criadas por pessoas com deficiência, foram criadas por pessoas típicas.
que é típico, né? Mas, assim, depois a gente começa com pessoas com deficiência entrando e as teorias vão ficando mais interessantes, né? Então, a gente pensa que a pessoa se torna deficiente no encontro com o mundo. A lesão é dela, mas a deficiência ela é social. Isso é Né? maravilhoso. Ela é Isso é social. Ela é uma construção social, porque o João sai para a rua e ele não consegue andar sozinho na rua, ele não consegue entrar dentro do restaurante, ele não consegue ir para uma escola e ter uma educação adequada. Né? Então, ele se torna deficiente no encontro com esse mundo que não foi feito para ele. Assim. E tem uma outra coisa muito interessante de estudar a história da pessoa com deficiência, que a gente vai entendendo que no caminho essa história se cruzou com outros movimentos de uma forma muito incrível. Então, o movimento da pessoa com deficiência bebeu do movimento LGBT, teve apoio do movimento negro. Esses movimentos eles se encontraram no caminho, entende? Tem um momento muito chave nas teorias da pessoa com deficiência, que é quando entram as feministas na história e questionam pela primeira vez. E a cuidadora? E a mãe? Quem cuida dessa mãe? Né? Então, a gente, olhando a história, é muito incrível, porque a gente percebe, a gente entende onde a gente está, a gente entende por que a gente está, a gente entende que o que a gente acredita não é nosso, né? É uma construção mesmo, alguém foi lá e inventou, uma pessoa inventou, um grupo inventou, não importa, mas entende? É tão frágil porque é uma invenção, mas foi contado como verdade tantas vezes e a gente nem se questiona mais. Então, ô, Laura, como foi o seu processo de deixar de entender-se capacitista e começar a cuidar disso? Cara, eu descobri um texto meu, um dos primeiros textos que eu escrevi na internet, sei lá, 2015, por aí. E o título do texto era Nem Anjo, Nem Herói, o meu filho é só um menino. Eu não tinha nem ideia que eu estava falando de capacitismo naquele momento. Nem ideia. Mas eu estava questionando já o lugar. Né? Então, eu acho que eu venho de um lugar muito privilegiado, de uma família muito questionadora. Né? Eu tenho um pai e uma mãe muito questionadores, assim, que nunca me deram uma verdade inteira e falaram é isso, vamos embora, né? Então, na minha casa, as questões sociais eram muito debatidas, e eu acho que isso é uma sorte, né, nesse momento, assim, porque daí eu não conseguia abraçar o pacotinho, sabe? O pacotinho da mãe guerreira, o pacotinho da escolhida por essa missão, o pacotinho de coitado do teu filho. Eu não conseguia, assim, aquilo vinha e não fazia o menor sentido para mim. Então, eu acho que eu comecei a questionar desde cedo, mas eu demorei muito tempo para entender capacitismo, sabe? É um caminho, assim, tu não encontra as informações no lugar, não tem com quem conversar. Na época que eu cheguei na maternidade atípica, ninguém estava falando de capacitismo, assim, pelo menos nas redes não, sabe? Obviamente tinha alguém falando de capacitismo, mas de uma forma num lugar muito mais exclusivo, assim, que a gente não acessa. Encastelado, né? Encastelado. E assim, e aí, sei lá, fui chegando, e aí um dia eu achei a palavra. E foi muito forte, porque quando eu achei a palavra, parece que tudo fez sentido, assim, parece que fechou, sabe, um ciclo. Tá, agora eu entendi, agora tem lugar aquilo que eu sentia. E por isso que eu acho tão importante falar sobre capacitismo, porque muitas pessoas com deficiência sentem, mas não sabem o nome, não conseguem dar nome para o que vivem, não conseguem dar nome para a violência que sofrem, entende? Muitas mães atípicas sentem e não conseguem dar nome, então eu comecei vou dividir tudo que eu sei, vou ir dividindo minhas reflexões. E é impressionante ver que ainda tem muita resistência, assim, né, das pessoas pensarem sobre essas coisas, porque pensar sobre capacitismo é justamente desfazer uma série de crenças nossas que nos trouxeram até aqui. Sim. E desfazer crenças não é fácil, né, Lua? Não é um processo simples. Eu brinco, né, que assim, anda com a marreta, porque vai ter sempre uma crença para você desfazer na sua frente, você dá uma marretada, né, para você desfazer. E essa coisa que você falou da mãe guerreira lá, eu acho isso tão urgente, eu acho esse tema tão cheio de camadas e delicadezas, né, porque um filho, uma mãe de um filho atípico, ela precisa sustentar em alguma coisa, em algum título, né, já que ela não tem aquele bebê que é o bebê esperado, já que o filho não é o filho esperado,
pelo menos é dado a ela esse título, essa coroa de guerreira, que no final é uma coroa muito pesada de ser carregada, que se ela entender a importância dela tirar, abrir mão dessa coroa e encarar esse filho e se encarar, todo mundo cresce, todo mundo se transforma, né? É que essa também é uma face do capacitismo, né? E essa é a mais difícil das pessoas entenderem, porque é isso, é difícil desapegar de uma coisa que parece um elogio, né? Mas o capacitismo, ele vai dar esse lugar do herói da superação para a pessoa com deficiência, né? Então, a mesma sociedade que impõe uma série de barreiras para a pessoa com deficiência, que pode, mas não retira essas barreiras, mesmo podendo, é a sociedade que, quando assistir uma pessoa com deficiência abaixo de muito sofrimento, esforço sobre-humano conseguir passar de uma dessas barreiras, vai entregar uma medalhinha para ela. E essa medalha faz a manutenção de tudo isso. Faz a manutenção do lugar de cada um, faz a manutenção da solidão dessas pessoas, né? Porque tu é o herói da superação, tu precisa conseguir sozinho. Tu é forte, tu é guerreiro, né? Então, assim, e aí eu não preciso resolver nada. Eu, sociedade, não resolvo nada. E tu fica aí passando das barreiras e ganhando medalhas. E eu não mexo nas barreiras, né? Então, e a mãe atípica vai receber esse título por tabela, né? E ele é um título de extrema solidão. Então, a maternidade atípica no Brasil é, na maioria, solo, os pais abandonam, política pública não funciona. A maioria das pessoas com deficiência nesse país são pobres, mais da metade estão em estado de vulnerabilidade. E essas pessoas estão sozinhas e recebem o título de guerreiras. Então, ele é um título muito conveniente, assim, e às vezes eu vejo mães atípicas de classe média, mães que são brancas, de classe média, que estão no rolê do movimento de inclusão, esse das redes sociais, e elas ficam bravas comigo com esse negócio do guerreiras, porque algumas gostam ainda, e eu fico pensando que a gente precisa tirar a conversa sobre inclusão dessa perspectiva tão classe média, sabe? A gente precisa incluir nessa conversa a mãe que não está no conforto da sua casa, a mãe que não está tranquila para cuidar desse filho com tranquilidade, a mãe que está ralada, que não pode trabalhar, que é a única cuidadora desse filho, que não consegue tirar ele de casa, não por escolha, mas porque não tem como, porque onde ela mora não tem como passar cadeira de rodas, ou nem tem cadeira de rodas. Né? A mãe que está batalhando por um benefício do governo que é de um salário mínimo e que não dá conta de nada, Lu. Então, assim, essa perspectiva também precisa ser mais coletiva, sabe? A gente não está falando da tua história, a gente está falando de uma perspectiva coletiva. E o Mãe Guerreira é, sim, um lugar de muita exclusão para muitas mulheres. Então, se a gente consegue olhar para a perspectiva coletiva, já não é mais o que eu gosto ou não gosto, é sobre quem são as mulheres e o que está fazendo isso com elas, né? Esse lugar. E é isso, é capacitismo também. E me conta uma coisa, o que o seu curso traz? É um curso que pretende inspirar, é um curso que pretende educar, é um curso que pretende movimentar? Qual o desenho desse curso? Cara, é um curso com muitas perguntas. É bom. São os melhores. É um curso de muitos questionamentos, né? E eu estou entregando nesse curso, na verdade, tudo que eu sei. Eu estou entregando nesse curso todos os lugares que eu cheguei em 5 anos dessa caminhada, de entender o que é isso, o que é esse palavrão que ninguém sabe o que é. Então, é um curso que eu divido muitas reflexões, mas eu trago muitos questionamentos meus, questionamentos que precisam ser individuais. Então, é um curso cheio dessas perguntas. Eu acho que a ideia é que a gente se desfaça desses conceitos absolutos e que a gente comece a pensar qual é o nosso conceito. Assim, o que a gente quer, sabe? Qual é o futuro? Que futuro é esse? Como é que a gente constrói ele, assim? E para mim é um futuro, obviamente, humano, plural, inclusivo. Então, e eu acho que é isso, assim. Então, o curso eu entrego tudo isso que eu sei, que é a história da pessoa com deficiência, como é que se cria esse preconceito, como é que a gente chega até aqui com ele, o que ele é, como ele opera, né? Porque ele opera e faz uma manutenção muito forte desse controle de corpos o tempo inteiro. E
E como é que a gente se repara isso, né? E como é que a gente vai para uma outra etapa? E como é que a gente pensa num mundo que a gente possa escolher, né? E a gente pode, porque é isso, assim. Uma vez alguém me disse isso e ficou muito martelado na minha cabeça, essa coisa da micropolítica mesmo, né? Daquilo que eu faço enquanto Laura todos os dias. E se eu mudo a forma com que eu me relaciono com uma ou duas pessoas, eu já estou mudando muita coisa. Né? Se a partir de mim, duas pessoas que sofrem, que são feridas todos os dias por serem quem são, elas são menos feridas, ou elas são mais acolhidas, ou elas são mais cuidadas, ou a partir de mim elas são incluídas, putz, eu já fiz uma revolução, né? Eu acredito muito nas micro-revoluções. Eu acho que essa fala, para mim, me toca particularmente, porque eu, no meu dia a dia, eu não lido com crianças com deficiência. Mas eu sinto um convite tão genuíno, Lau, de aprender um pouco, porque eu acho que eu posso, no momento que eu encontrar uma mãe, no momento que eu encontrar uma criança, eu posso, através da minha empatia, me conectar com essa mulher de um lugar que não seja capacitista. E eu, no meu curso, né, assim, eu recebo muitas perguntas, assim, eu não sou mãe ainda, eu posso fazer seu curso, que é o meu curso de parentalidade? Eu não sei nem se eu quero ser mãe ainda, eu posso fazer seu curso? Eu digo, gente, esse curso é um curso sobre como a gente se relaciona com o mundo, então é claro que pode. E eu sinto muito isso no seu curso. Eu acompanhei, né, aqui com o Peu o processo de nomear esse curso, e eu queria muito que fosse um curso que trouxesse, assim, porque é um curso sobre humanidade, sobre a gente se humanizar, mais do que qualquer coisa. É sobre a gente ter, e é uma oportunidade muito bonita, não aparece todo dia, porque todo dia, na verdade, estão tirando da gente essa humanidade, essa possibilidade de olhar para o outro, como um ser, como uma pessoa, um indivíduo, né? Então, eu estou muito honrada e feliz desse curso estar indo para o ar hoje, dessa venda, né? Está começando, está se abrindo hoje, está se iniciando hoje, porque eu acho que é uma conversa muito importante, Lau. Assim, eu queria muito que todo mundo que assistisse a gente entendesse que não é para quem tem filhos com deficiência, né? Quando a gente Não, sim. conseguir ampliar o capacitismo para além do que é, inclusive, o corpo, porque está diretamente relacionado, né? Fala do corpo, que não é o corpo ideal, ou não. Eu posso Não, ampliar esse quando eu conceito. falo corpo, tu pode ampliar no sentido de que a gente também está falando de formas neurotípicas, né? Então a gente tem pessoas que têm o corpo sem deficiência, mas que vão ser pessoas neurotípicas. A gente está falando dos autistas, de pessoas com síndrome de Down, enfim, aí a gente tem outras questões. Mas quando eu falo corpo, eu tô querendo abraçar tudo isso mesmo. São possibilidades diferentes de estar vivo para mim. É sobre isso, assim, né? Possibilidades diferentes de ser gente, de estar vivo. E aí é isso, assim, que tão limitados que a gente ficou, que a gente só pensou em uma forma de comunicação, em uma forma de afetividade, em uma forma de sentir as coisas, em uma forma de educar, uma forma só, né? Para o tão plural que nós somos, assim. Mas isso que tu falou, que tu quer, essa coisa de tu aprender capacitismo, porque tu acha que em algum momento tu pode encontrar com uma mãe ou uma criança e tal, eu acho que tu aprender capacitismo, tu vai mudar a forma que tu te relaciona com os teus filhos. Também. Eu acho que vai mudar a forma que tu educa os teus filhos. Vai mudar a forma com que eles vão para o mundo e vão olhar os corpos diferentes e plurais, porque em algum momento a gente vai questionar até chamar de com deficiência, né? Em algum momento a gente vai questionar até isso. Hoje a gente precisa da nomenclatura. Mas eu acho que muda a forma que tu te relaciona contigo. É muito maior do que ter ou não ter pessoas com deficiência na minha vida, né? Então, claro que no start da gente falar desse curso, talvez leve um tempo para as pessoas entenderem isso mais profundamente. A gente vai estar falando mais com pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, professores, pessoas que trabalham com área médica, terapeutas e tal. No primeiro momento, sim, mas o lance é esse. A gente está falando de muito mais do que isso. Né? A gente está falando da gente pensar quem eu sou no rolê da vida. Quem eu sou, o que o meu corpo representa, o que representa do outro. Né? Olá, e onde você
Porque a gente sabe que a maternidade atípica, ela é uma maternidade com nuances mais intensas, digamos assim, do que a maternidade típica sob alguns aspectos. E eu queria te ouvir, e entender como é que você se resguarda, como você se nutre para conseguir cuidar do João, cuidar da vida, trabalhar e colocar isso para fora, e ser essa pessoa que se permite viver essa criatividade. Ai, que pergunta difícil. Mas assim, eu não acho que a maternidade atípica seja tão diferente da maternidade típica. Porque eu não comparo meu filho com outros filhos. Eu sou mãe do João. A minha experiência é ser mãe do João. Então, eu tenho dificuldades, eu tenho dores, eu tenho questões nessa maternidade, mas aí quando eu boto numa perspectiva disso, que cada mãe é mãe do seu filho, todas as mães têm. Né? Então, é muito importante que a gente olhe para questões da maternidade atípica do ponto de vista de políticas públicas, por exemplo. Porque sim, precisamos. E precisamos muito. Mas quando a gente vai para esse lado do pessoal, assim, eu fico querendo muito me ver apenas como uma mãe, sabe? Só uma mãe. Com a minha experiência de ser mãe. Que tem múltiplas experiências de ser mãe, caramba, sabe? Ó, E a fui minha, capacitista, gente, tá vendo? Fui capacitista agora. e a minha é essa. Então, assim, não sei. Eu tava falando hoje para a psicóloga que se tem alguma coisa bem resolvida na minha vida é a minha maternidade. Eu não tenho a menor ideia, mas assim, a minha maternidade, eu tô muito bem com ela, né? Eu acho que essa consciência de quem o João é, quem ele é e quem ele representa no mundo, e que essas duas coisas são coisas diferentes, e que como o mundo me vê, como eu de fato sou, também são coisas diferentes, e que isso dá uma liberdade muito grande. Entender capacitismo dá uma liberdade muito grande para gente, assim, né? Inclusive para eu ensinar para o João isso. E esse é um outro lugar que está sendo muito interessante da gente descobrir juntos, que é ele descobrindo quem ele é. E sim, tem dores no processo, mas é sobre isso, assim. Eu acho que toda formação de identidade tem suas dores. Todo o encontro de uma mãe com um filho tem suas dores. Bom, tu sabe melhor do que eu só sei aqui da minha. Mas eu acho que é só uma maternidade. Assim, eu torço muito para chegar o dia em que a minha maternidade seja vista como apenas uma maternidade, não mais uma submaternidade, ou uma outra maternidade, ou uma maternidade que precisa do sobrenome, sabe? Eu quero ser só mãe. Nossa. Eu falei brincando, mas é verdade, assim, isso é um jeito capacitista de ver de ver você nesse papel materno, né, a mãe atípica. Por que eu estou te dando esse sobrenome? Por quê? Porque eu estou classificando o João, eu estou te classificando a partir do João, não preciso. Eu posso Mas dizer que você é agora mãe. precisa, Lua. Não, É, não seja tão dura com você mesma. Não, é é que agora difícil, precisa, gente. entende? A gente, até para batalhar os nossos direitos, nesse momento é muito necessário a gente se colocar. Como grupo, assim, é importante que a gente bata no peito e diga: sou mãe atípica, né? E não tenho vergonha, e tá tudo certo. E é importante que a gente se mostre, porque isso dá volume, isso dá potência, somos muitas. Então, nesse momento, a gente precisa do sobrenome para se conectar nesse lugar de potência, de batalha, de luta, de busca por direitos. Eu torço para que isso não precise mais, né? Mas a gente está longe disso acontecer ainda. Enquanto não, sim, a gente precisa olhar como uma maternidade que é diferente, porque os nossos filhos são tratados diferentes. Eu acho que essa é a virada da chave. Minha maternidade não é diferente porque o meu filho tem deficiência. Minha maternidade é diferente porque ele é tratado diferente. Porque Perfeito. eu sou tratada diferente. E aí a deficiência não está nele, está na sociedade. Entende? A minha maternidade só é um problema porque o mundo faz dela um problema, não por causa do João. Se as calçadas fossem acessíveis, se as escolas fossem inclusivas, se as empresas fossem inclusivas, que problema teria do João estar numa cadeira de rodas? Né? Então, é isso, eu acho. Essa é a sacada, assim. É uma maternidade atípica, mas não é por minha causa, não é por causa do João. Ô, Lau, e como é que está sendo para o João, assim, eu tenho lido, né, você postou recentemente um texto que ele perguntava da morte, que ele falava que estava com medo, ele entendendo que ele não anda,
Como é que está sendo esse processo e diante dessa sua consciência, você acha que está mais possível de tratar sobre isso com o João? Eu acho que é um momento curioso, assim, porque não me dói mais. E começou a doer nele. E aí eu também tenho medo de ser prática demais, de ser objetiva demais, né? Porque agora eu preciso entender que tá doendo nele. Em mim doeu um tempão, mas eu não tinha que tratar disso com ele. E agora que tá doendo nele, em mim já não dói mais, não tá mais nesse lugar sensível, eu tô tendo que pensar, sabe? Como é que eu acolho a dor dele, porque ela é legítima. E ao mesmo tempo digo para ele que o que faz doer é uma ideia. E é uma ideia dele mesmo que ele pode desconstruir, né? E eu tenho ferramentas para ajudá-lo nesse processo. Então, eu estou aliviada por um certo ponto, assim, porque eu sei que a gente vai conseguir construir isso juntos. Isso não vai diminuir a dor dele. Não sei se talvez diminua a dor, mas assim, isso não vai zerar a dor dele, né? E ele vai viver muitos momentos e picos de dor ao longo da vida, principalmente com o encontro com esse mundo, né? Porque é no encontro com esse mundo que isso vai doer. Mas eu tô nesse lugar esquisito, assim. Como é que trato de uma coisa que para mim já está num lugar ok, vamos embora, a cadeira tá aí, cadeira baita solução, entende? Vai ser e ele não, assim, ele tá. Mas eu não sei, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que vai Vai dar tudo demais, certo. gente. Eu acho que o que a gente precisa é dar informação para as crianças típicas, atípicas, a gente precisa se responsabilizar. Eu disse isso esses dias, assim, Lua. A nossa geração, já aprendeu a ser capacitista, mas a gente não precisa ensinar. E quando a gente cessa esse eco, a gente está criando um outro lugar, né? A gente precisa cessar o eco. Eu tenho outra Sim. coisa para dar para o João, tu tem outra coisa para dar para os seus filhos. O encontro entre eles será diferente, né? E isso é criar um outro futuro, né? O futuro é sobre encontros, Ai, é sobre Lau, esse coletivo. é. Eu de verdade, bom, a gente se conhece há uns, acho que 3 anos, né, e acho que o João ainda não estava falando tanto quanto ele fala hoje, Não, ele né. começou a falar faz um ano e pouco. Pois é. E eu lembro de uma conversa nossa, e você falando de como você se relacionava com o João, desses diálogos, porque você falando, a gente se lendo, alguém pode dizer assim: "Não, mas ela não falou assim com ele". Ela falou, gente, ela fala exatamente daquele jeito, né, com aquela criança, porque eu acho que desde sempre, mesmo sem ter noção do que era capacitismo, dessa palavra, eu acho que você enxerga o João como o João. E isso te possibilitou construir uma relação com ele, desde o diálogo, que é absolutamente fluido, e você fala, e você espera, e você ouve o que o João tinha para te dizer, mesmo quando ele não falava, que isso constrói uma relação onde essa percepção sobre quem ele é agora, está chegando nele, vai ser atravessada de um lugar muito possível, assim, com dor, como sempre, porque não dá para tirar isso de ninguém. Eu falo sobre isso hoje, assim, é um dos meus aprendizados, né? Eu estou com o meu João de 11 anos sofrendo muitas questões, né? Sofrendo pelo mundo e o mundo desse jeito que está aí. E eu não tenho pena dos meus filhos. Sabe? Eu não consigo ter pena deles, assim, cara, o mundo é muito bom, vai lá, vamos, eu tô aqui do seu lado. E doer é saudável, porque esse mundo é dolorido mesmo, entende? Não doer é uma alienação, assim. Então, no final das contas, me dá uma sensação de saúde do teu João se tá doendo, sabe? Isso é Sim, saúde, sim. ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá no presente, ele tá aqui, né? Isso é tão importante, porque a gente também tá num processo de crianças que não estão tão aqui, né? E aí esse é outro assunto, mas assim, tá aqui, ter essa relação contigo e é tão importante. Eu acho que doer faz parte, doer é um pedaço do caminho. Eu fico pensando aonde vai doer, se é num lugar seguro ou não. E eu acho que é esse o lugar seguro que as nossas relações dão, assim, né? Mas eu ia comentar alguma coisa do que tu falou. Eu tive o João típico, né? O João nasce como uma criança típica e se desenvolve como uma criança típica até 1 ano e 8 meses. Então, ele caminhou, ele falou, blá, 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 blá.
Então, eu não sei como seria se ele tivesse já nascido com paralisia cerebral. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que cuidar muito das experiências, assim, porque às vezes a gente começa com processos de começar a dizer como tem que ser, como não tem que ser, e as experiências são muito plurais, né? Tem mães que a criança já nasce muito ausente cognitivamente. Então, essa mãe tem pouco dessa criança, ela dá muito, ela recebe pouco. E essa relação vai se configurar de um jeito. Sim. Que vai depender também o quanto essa mulher tem para dar, o quanto ela está disposta a dar sem receber tanto, o quanto ela consegue lidar com o que ela recebe. E aí tem 1000 fatores, né? Eu tive o João de uma forma típica, eu conheci o João, eu dialoguei com o João, eu sabia quem o João era quando o João tem um AVC. E isso, eu parti desse lugar, entende? Tá. E aí, esse é um lugar. Eu acho que tem muitos lugares. E acho que é muito importante que a gente cuide muito para não julgar mães atípicas nos seus processos de entender capacitismo e tal, porque nada facilita para gente, sabe? Imagina. Nada facilita para gente. Lua, o mundo inteiro é capacitista, o tempo inteiro. O mundo faz a gente se sentir constrangida por ser quem é. Eu ia Por falar tabela, disso. sabe? Se perceber capacitista dá muita vergonha, dá medo. É um assunto que a gente se afasta dele, a gente se ausenta dessa discussão, porque se perceber capacitista dá uma vergonha tremenda. Assim, eu falo com você, digo, gente, pelo amor de Deus, eu preciso não falar tanta besteira. Juro. Dá medo, e dá medo, acho que principalmente quando a gente começa a aprofundar, porque tem um lugar do capacitismo que a gente começa a lidar com coisas práticas, tipo, não fala retardado mais, não chama uma pessoa típica de surda porque ela não está conseguindo fazer alguma coisa, isso é capacitista. E esse lugar meio que todo mundo entende, assim, né? Aí a gente começa a ir para uns lugares onde o capacitismo, ele se maquia em cuidado, ele se maquia em proteção, ele se maquia em afeto. Aí nesse lugar dá muita vergonha. Porque a pessoa se dá conta, assim, que ela de fato está diminuindo aquela existência, aquela pessoa, diminuindo a capacidade da pessoa sem nem conhecer ela muitas vezes. Né? É muito comum que as pessoas, por exemplo, infantilizem o tom de voz para falar com pessoas com deficiência que são adultas na rua. Total. Né? Então, assim, quando a gente começa a ir para uns outros níveis mais profundos de capacitismo, as pessoas ficam com muita vergonha, assim, né? Mas eu acho que vergonha faz Que parte. bom, né? É isso. E assim, Sinta. e é o lance que eu escrevi hoje sobre culpa e responsabilidade. Cara, culpa não serve para nada, de fato. Assim, quando eu digo para uma pessoa que está sendo capacitista, tudo que eu não quero é que ela se sinta mal e mal a ponto de passar mal, assim, de chorar. Eu não quero que ela peça desculpas. Não é sobre isso, entende? É sobre olha para isso e para. Né? Quando a gente está fazendo um apontamento como esse, a gente não está fazendo uma crítica moral para uma pessoa. A gente está dizendo, cara, tu nasceu numa sociedade que te ensinou isso. Eu só tô te mostrando que isso existe, que tu tá fazendo, e tô te pedindo para parar, porque isso tá me machucando. E deveria ser simples essa conversa. Né? Porque eu realmente eu não preciso de pedir desculpas, eu não preciso que a pessoa se retrate, eu preciso que ela pare. Eu preciso que ela esteja disposta a se examinar, a se responsabilizar por isso que eu tô trazendo. Tem uma coisa que tu faz que machuca uma pessoa, tu tá sendo violento. Não importa se é uma, se é 10, se é 100, entende? Tem uma pessoa que fica machucada com aquilo que tu tá fazendo, tu precisa pensar sobre isso. E aí, só que entra nesse lugar da culpa, e isso é muito não produtivo. E eu sendo cuidadosa com a palavra produtivo. Mas, assim, é muito improdutivo, porque a gente não vai para um lugar de mudança. Culpa não transforma. Culpa não é caminho de transformação. Você cansa desse mundo capacitista? Tem algumas coisas que eu tô com preguiça, que eu tenho preguiça, assim, tipo, tem algumas batalhas que eu já não me envolvo, assim, que eu acho que são batalhas que gastam muita energia nossa e não vão mudar de fato a base. Eu sou dessas que eu sou muito inquieta, né, Lu, sabe disso? Eu sou muito inquieta, então eu vou cavando. Onde é que tá mais fundo? Mais fundo. Deixa eu achar a base disso aqui, deixa eu tentar achar a base disso aqui. Porque é essa base que pode transformar todo o resto, né? E eu fico achando que a gente, às vezes, fica em batalhas muito na superfície e gasta muito da gente nessas batalhas, sabe? Então, tem umas coisas que eu não me envolvo mais, cansa muito. Acho que tem batalhas que a gente escolhe, tem relacionamentos que a gente escolhe. Eu não quero estar perto de pessoas que não querem o João por perto, isso já ficou muito decidido para mim.
Eu não quero estar perto de pessoas que me enxergam como uma mãe guerreira, coitado dela. E aí tu vai fazendo escolhas mais saudáveis, sabe? Tipo, eu quero pessoas ao meu redor que veem a minha potência, que veem a potência do João, que estão entendendo tudo isso ou que estão querendo entender por afeto, né? A tentativa, ela tem uma potência incrível, a tentativa ela é a questão, né? Mas eu ainda não tô cansada do tipo, não quero mais falar sobre isso, não quero trabalhar com isso. Não, pelo contrário, eu fico muito instigada, assim. O meu incômodo, ele me leva para um movimento muito, muito forte, assim. Não, eu quero falar sobre isso mesmo, eu quero conversar com mais pessoas, eu quero levar informação, eu quero juntar essa informação que eu catei de 50 livros diferentes, em línguas diferentes, e, tipo, condensar isso e entregar alguma coisa que seja possível de digerir, sabe? E eu acho que essa é uma coisa que muita gente me fala que é uma coisa que eu sei fazer, que é tornar algo muito complexo em algo digerível. Então vamos usar essa ferramenta e construir uma narrativa que as pessoas compreendam, assim, que a gente consiga conversar, porque eu preciso que mais pessoas cheguem na conversa. Tem muita pouca gente na conversa. Que feliz, que honra ter você honra aqui minha, muito na enorme. Rede Amparo. A gente está muito feliz, a gente está muito orgulhoso. Eu quero que esse curso tenha muitas edições. Eu quero que as pessoas se sintam convidadas, mesmo que elas entendam que que isso não é exatamente uma realidade da qual elas fazem parte, elas fazem sim, a gente faz sim parte disso, né? Não é uma minoria. Então, que essa jornada desse curso seja e sirva para ampliar essa conversa, para que a gente chame mais gente para esse diálogo. Queria muito agradecer a STN, que hoje possibilitou. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa disso, assim, foi para mim, para Pedro hoje foi uma super surpresa e a gente tem falado sobre isso, como é que a gente torna o conteúdo da Rede Amparo mais acessível, como é que a gente fecha essa conta, né, nesse processo, porque precisamos fazer isso, e não precisamos porque, eu quero ser boa, precisamos porque eu quero falar com mais gente. Precisamos porque eu entendo que esse assunto interessa a mais pessoas. Para as pessoas não ficarem de fora, né, Lua? Não é altruísmo, gente, não é ser bom. Não é sobre isso, é para que mais gente dialogue sobre os assuntos que a gente acha que são relevantes. Então, Steny, muito obrigada por essa parceria dessa noite. O futuro é anticapacitista. É mesmo. Estão abertas as inscrições. Abertas e tá todo mundo convidado, assim. E a minha última pequena reflexão é isso, assim, tá todo mundo nessa história. Desses 24% da população que tem deficiência, que se autodeclara com deficiência, a maioria é mulher. Alô, feminismo. E a maioria dessas mulheres são negras. Uau. Né? É muita camada, né, Lau? E boa parte são LGBTs. A gente tem uma pluralidade infinita. A gente não está falando de uma pessoa, de um grupo homogêneo. A gente está falando de muitas pessoas, né? A gente está falando da gente. A gente está falando de uma outra construção do que é ser gente. E eu estou muito feliz mesmo, muito agradecida de estar com vocês. Tinha que ser com vocês. Eu também. E vamos lá. Desafio agora. Quem quiser saber mais, dá muito frio na barriga. Quem quiser saber mais informação, redeamparo.com.br, estão lá, tá todas as informações sobre o curso da Lau. Eu vou me matricular, porque, assim, de verdade, essa conversa é uma conversa que me interessa, é uma conversa que eu quero. Outro dia eu estava falando sobre isso, né, assim, ter mais gente na conversa, e uma mãe me procurou, e enfim, eu disse, olha, se você for a representante desse grupo, e você levar a minha palavra para o seu grupo, tá ótimo, eu me sinto nesse grupo, eu me sinto parte desse grupo. Então, eu acho que a gente pode ser agente de transformação, e fazer com que essa conversa chegue a mais pessoas. Então, bem-vindo, Rede Amparo. Muito, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo que você tem para dar. É muito importante essa conversa. Eu estou nervosa e emocionada de verdade, tá? Só para te dizer. Isso não me acontece sempre. Que eu sei, obrigada. Isso é verdade. Obrigada, muito, 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 muito obrigada.
E bom, gente, o curso está aberto, eu vou falar mais sobre ele ao longo da semana. Espero vocês, o convite é para todos, enfim, todo mundo nessa conversa. Sim. Obrigada. Um beijo, querida. Um beijo.